Olá pessoal, eu me chamo Rosmari Arias, sou médica geriatra e tenho área de atuação em medicina paliativa. Já tenho mais ou menos 10 anos de experiência na área de medicina paliativa e venho aqui trazer para vocês um módulo sobre cuidados paliativos, onde a gente vai falar um pouco do que é, para quem a gente pode oferecer o cuidado paliativo, quais são os desenrolares da presença de uma doença, do impacto de uma doença para um paciente e como que a gente pode ajudá-lo dentro desse contexto da aplicação do cuidado paliativo. Espero que vocês aproveitem bastante o módulo e vamos lá. Nós vamos iniciar agora o tema 1, que se chama Introdução aos Cuidados Paliativos. A primeira aula, nós vamos dar início a uma questão mais básica da apresentação do cuidado paliativo para você, falando um pouco sobre conceitos, sobre princípios, né? Nós sempre comentamos que o cuidado paliativo, ele não é uma especialidade de guidelines, de protocolos, mas sim uma especialidade de princípios. A gente vai apresentar esses princípios para você e vamos tentar raciocinar em cima deles, não pensar somente de uma maneira mais quadradinha, regular, mas entendendo o indivíduo como um ser muito mais complexo do que a gente imagina, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que você entende por cuidado paliativo? Muitas vezes, quando você ouve essa expressão, você logo liga isso a essa foto, por exemplo, onde existe alguém adoecido na cama, muitas vezes em fase final de vida, e alguém com a mão sobre a mão desse paciente, a mão desse doente, e pessoas em volta. Aqui nessa foto a gente consegue ver que existe um doente rodeado por alguém da família, talvez, ou que seja um médico, um assistente espiritual que está ali com a mão sobre a mão dele, indicando apoio, indicando acolhimento. E existem pessoas da equipe ali em volta, né, com um prontuário na mão, enfim. O nosso objetivo é desmistificar um pouco isso, tirar um pouco a ideia de que o cuidado paliativo é só para pacientes que estejam em fase final de vida e também que o cuidado paliativo significa somente ofertar acolhimento. Pelo contrário, o acolhimento ele faz parte do cuidado, mas outras coisas existem em volta, sobretudo do ponto de vista técnico, e a gente vai aprender isso ao longo do módulo. Para a gente entender, começar a entender um pouquinho sobre o cuidado paliativo, uma expressão é extremamente importante. A palavra pallium. O que significa pallium? Vem do latim e quer dizer manto. E esse manto, ele significa muito mais do que a questão física, não é? De você abrigar alguém com um manto ou se abrigar com um manto. Mas no cuidado paliativo esse manto ele vai ter um contexto de proteção muito maior. Mas voltando lá aos primórdios, ao início, o manto, pallium, era nada mais do que esse manto, essa proteção que existe, onde os peregrinos que muitas vezes transitavam na época medieval de uma cidade para outra, se protegiam do frio, se protegiam da chuva, das agressões da natureza durante esse percurso que eles realizavam. Posteriormente, o pallium tornou-se essa estrutura que fica aqui, uma figura do tempo bizantino, onde a gente vê aqui o pallium tornando-se essa estrutura que parece um Y e que era colocado sobre as vestes papais, indicando uma proteção divina. Já começou a ter um outro tipo de conotação e isso vai ser muito importante no desenrolar do entendimento do cuidado paliativo. Aqui a gente tem uma foto do Papa João Paulo II, onde a gente vê o pallium que ele levava aqui, não é?
E trago essa foto do Papa João Paulo II porque ele foi alguém que exercitou plenamente a sua autonomia e escolheu falecer no seu quarto, dentro da Casa Papal, no Vaticano, recebendo os cuidados de fim de vida. Ele não quis ir para um hospital, ele não quis ser entubado, etc. e tal. Por quê? Ele tinha já essa concepção de que a doença que ele portava, que era a doença de Parkinson, era uma doença que estava avançando e ele estava numa fase já bastante avançada da doença de Parkinson quando faleceu. Né? Todos esses detalhes são importantes para a gente conseguir costurar as nossas informações. Depois, um pouquinho da questão do Pallium, de entender o que era o Pallium, da onde vem essa palavra, paliativo, nós vamos falar um pouquinho de um termo importante também, que é o hóspice. A gente traduzindo para o português, significa hospedaria. Né? E na época em que o hóspice surgiu, ele surgiu na Europa medieval, e era um termo usado para abrigar viajantes, para abrigar peregrinos que faziam aqueles trajetos de uma cidade para outra, muitas vezes adoecidos, pobres, que não tinham o que comer. Enfim, na época medieval, na Europa do século XII, essas instituições abrigavam os peregrinos e os doentes, principalmente os doentes que já tinham sinais de alguma complicação, uma doença avançada e que morriam nesses locais. Então, eles chegavam, eles permaneciam muitas vezes por um longo tempo e acabavam falecendo nessas hospedarias, nesses hóspices. Esse conceito hóspice foi evoluindo até que nós chegamos na Europa do século XIX. No século XIX, eles passam a ter características de hospitais. Existiam alas para cuidados com pacientes, por exemplo, com tuberculose, com câncer e, inicialmente, esses cuidados eles não eram cuidados especializados, hospitalares, médicos ou de enfermagem. Eles eram cuidados leigos, cuidados principalmente espirituais, porque geralmente quem estava à frente dessas instituições eram freiras, eram monges, então existia um cuidado de prestar o auxílio, de prestar uma má alimentação, um cuidado com alguma ferida, o alívio de outros sintomas, inclusive o apoio do ponto de vista espiritual e controle de dor, que era o mais importante.